Então, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é 12/12/24. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas se você somar o primeiro número com o segundo, dá o terceiro, né? E dá 24/24. Oh, eu sou espada. Exato. Hoje, na realidade, o Guinho tá correto. Hoje é octofeira. 12/12/24 é a octofeira original, beleza? Vamos começar com a nossa live de hoje e eu vou começar com algumas notícias rápidas para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é dessa denúncia que foi feita aqui na cidade de Porto Alegre, do supermercado Zafari, né? O Grupo Zafari é um grupo enorme aqui no Rio Grande do Sul. E o site Brasil de Fato, juntamente com os camaradas do jornal do PCBR, o jornal Futuro, eles conseguiram relatos anônimos de trabalhadores lá do Zafari contando sobre como é que se monta a escala de trabalho dos trabalhadores. Eu não vou repassar tudo aqui para vocês, porque na realidade a minha promessa é fazer alguns reels para a gente largar no perfil da Soberana, para a gente movimentar mais no Instagram, para a gente poder compartilhar isso. Mas eles descrevem a escala 10/1, que é na realidade trabalhar 10 dias, né, trabalhando, entrando no final de semana, trabalhando para poder descansar um. Eles descrevem uma situação de trabalho em que é sugerido que eles façam horas extras, mas na realidade não é uma sugestão, é meio que uma obrigação. E tudo isso para ganhar menos, né, do que um salário mínimo, ganhar às vezes um salário mínimo ou menos. Então fica a recomendação da matéria do Brasil de Fato. Isso daí já está sendo investigado agora pelo Ministério Público do Trabalho, foi as notícias que eu vi dos últimos dias, mas eu só queria chamar a atenção para isso, mesmo que a gente não vá entrar muito em detalhes sobre isso, porque é um caso aqui de onde eu moro, né, aqui de Porto Alegre, e a gente meio que sabe disso, das condições de trabalho que parecem ser muito insalubres em todos esses tipos de mercados, né, só que o que chama atenção é a gente ver o quanto um grupo que nem o Zafari ganha, e daí quando a gente percebe essas condições de trabalho, a gente vê aquela coisa que o pessoal vem aqui no canal e diz, você é um cara atrasado, porque você fica falando dessa coisa de mais-valia, você fica falando dessa coisa de exploração dos trabalhadores, isso não existe no século XXI, uma pessoa falando de socialismo, de exploração do trabalho em século XXI evolui esse papo. A gente não evolui esse papo, porque é assim que essas empresas compõem o lucro delas, tá? O Brasil não é um país que tem uma produção dinâmica, que tem uma alta produtividade. O jeito que as empresas ganham dinheiro no setor do varejo é com a superexploração da sua mão de obra. E essa denúncia chama atenção para isso e nós vamos continuar observando isso e pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um vídeo mais específico num formato um pouco menor, repercutindo isso para a gente poder compartilhar. E sim, nenhum supermercado é ético, nenhum desses grandes grupos, Walmart, Bourbon, tem casos extremamente horríveis, tem os casos de racismo no Bourbon. Tem o caso da pessoa que morreu dentro do Carrefour e o supermercado só continuou trabalhando aqui, teve altos protestos na cidade de Porto Alegre e eu tenho certeza que em várias outras cidades tem problemas. A solução não é achar uma empresa mais boazinha que vai nos pagar melhor, porque existe um conflito de classes, né? Um conflito distributivo aqui. O trabalhador quer poder trabalhar menos, receber o suficiente pelo seu trabalho para viver e poder viver a sua vida fora do trabalho, né? A sua vida além do trabalho, para chamar atenção para o movimento VAT, que tem movimentado muito essa pauta, e o patrão quer ganhar cada vez mais dinheiro. E no Brasil, o varejo ganha mais dinheiro como explorando mais os trabalhadores, porque a própria competição pressiona o quanto eles podem tirar de lucro, por exemplo, no preço dos produtos. É por isso que eu sempre recomendo para vocês a leitura de Salário, Preço e Lucro, onde o Marx explica isso, né? Pela própria dinâmica do capitalismo que o Marx está analisando, ele explica como a exploração dos trabalhadores funciona. E essa aqui eu achei interessante e ela vem na toada de várias outras notícias sobre as redes sociais, que a gente meio que tem falado elas salpicado por aí. Mas eu acho que seria bastante interessante, eventualmente, a gente trazer uma análise um pouco maior, né? Então, de novo, fica a promessa aqui da gente trazer uma análise um pouco maior, mas é sempre bom a gente ficar jogando alguns pedacinhos aqui dessas questões, porque, que nem eu disse, aqui a gente tenta meio que dar um olhar geral, né, nas coisas, para que vocês também procurem, para que vocês se informem. Vamos falar sobre as redes sociais sendo regulamentadas nos Estados Unidos. Califórnia pode tornar-se o primeiro estado do mundo a exigir rótulos de advertência em redes sociais.
O projeto de lei visa alertar sobre riscos potenciais dessas plataformas para crianças e adolescentes. Caso aprovado, as empresas serão obrigadas a exibir um aviso em caixa preta durante os primeiros 90 segundos de uso inicial para qualquer usuário, independente da idade, devendo ser reapresentado pelo menos uma vez por semana. O Procurador-Geral da Califórnia critica essas companhias por promoverem recursos viciantes, entre aspas, e conteúdo prejudicial. Informações são do The Verge. Eu acabei não trazendo o link original da notícia aqui, ou trouxe o link original da notícia aqui, então vai estar nos roteiros em teclas.soberana.tv depois que a gente acabar a live, beleza? Mas assim, é interessante que a gente tenha essa regulamentação sobre isso. Eu falei semana passada, no vídeo que a gente fez o react à camarada Pedagolítica, que ela estava falando sobre como o TikTok, que na China se chama Douyin, é regulamentado na China, diferente de como é regulamentado aqui, e como tem se pensado em modificar a regulamentação no Brasil, se passar algumas leis sobre isso. E é engraçado, né, que os Estados Unidos, pelo menos a Califórnia, né, que eu falo Estados Unidos, mas é que a Califórnia é de onde vem as empresas de computação e tal, e eles têm basicamente, se tu pegar o PIB sozinho deles, eles têm o PIB para ser, sei lá, terceira ou quarta economia do mundo. É um estado importantíssimo para essa questão, né, se eles vão regulamentar lá. É engraçado que eles pensam nessa regulamentação que parece meio a questão dos alimentos, assim, essa rede social é alta em sódio, consuma com moderação essa rede social, tipo, que nem é usado para as drogas, né? Não que não seja interessante que eles estão pensando em regulamentar, né, a gente não espera muito dos Estados Unidos, mas pensando no react que a gente fez lá, a camarada Pedagolítica, também tá passando por aquela coisa de tipo, não, vai ser uma escolha individual tua, usar ou não usar este aparelho, né? Onde é que eu joguei meu celular? Eu ia fazer o meme. Aqui, ó. Você tem esse aparelho mágico de conteúdo infinito e terror existencial, mas a gente vai botar aqui atrás do teu celular um negócio que diz assim, você vai ficar broxa de tanto usar isso aqui, e daí tu vai decidir parar de usar, tá ligado? Só que se vocês verem os comentários do vídeo que a gente tá falando sobre o TikTok, várias pessoas falam que assim, pô, mas é que eu tô me sentindo mal, esse é um negócio meio viciante, e essa dinâmica me pegou, sabe? Então, o problema extrapola um pouquinho o individual, tá? É que nem o Campelo falou no chat ali. Isso é bastante pouco, tá? E daí eu trouxe algumas notícias similares que a gente viu nos últimos dias, exatamente para vocês pensarem, procurarem sobre isso, e eventualmente nós talvez possamos trazer aqui no canal umas análises maiores sobre isso, mas a gente tem a proibição das redes sociais para crianças e adolescentes na Austrália, que é muito interessante, é um tópico que a gente só noticiou, a gente não chegou aí muito profundamente, mas a gente tem que ficar de olho nisso, como é que vai funcionar. A gente tem o Brasil e outros países exigindo que redes sociais não tenham mais um feed sem login. É uma notícia que eu também não trouxe, mas eu li por aí, que era principalmente sobre o TikTok, que tu não possa ter um feed aberto sem login lá, para que a gente possa garantir a identidade e a idade dos usuários. Tem desvantagens? Eu odeio redes sociais que tu tem que criar conta, tá? Por questão de privacidade é ruim. Mas a gente tá sempre pesando aqui. Eu acho que, né, vocês entendem que nós estamos analisando e fazendo conciliações nessa questão, né? Proibição dos filtros, né, de beleza, filtros de imagem em plataformas como o TikTok. Eu gostaria que o Instagram também tivesse isso, e eu acho que até outras como o YouTube também tem quando faz shorts os filtros, mas eu acho que quase ninguém usa o YouTube dessa maneira, né? E a pergunta que eu faço para reflexão é, será que não seria um pouco tarde para isso? Por quê, tá? É legal que a gente esteja discutindo isso, mas essas discussões elas datam de pelo menos 10 anos, tá? Para ser muito bondoso. Obviamente elas devem datar de muito mais, porque é uma coisa meio óbvia, mas essas discussões, especialistas e pessoas que estão preocupadas, sociedade civil, já datam de muito tempo. E agora a gente está meio que entrando numa nova era de produtos distópicos da computação, que é as IAs generativas, a inteligência artificial e tudo que vai sair aí de essas empresas de IA começando a se integrar em todo tipo de produto, começando a colocar propaganda lá dentro. Nós estamos falando um pouco sobre isso. Então agora essa regulamentação das redes sociais, ela tá mais que atrasada, né? Ela tá totalmente obsoleta. Não que a gente não tenha que fazer, não que a gente não tenha que discutir, mas enfim, é uma grande falha da nossa organização social que 10 anos depois, quando a gente já está olhando terrores existenciais maiores ainda, a gente ainda está discutindo fazer uma mínima regulamentação da atividade. Pior coisa que o Twitter fez foi isso de obrigar a criar conta. Eu concordo porque no caso do Twitter específico, não digam que eu sou hipócrita e tal, você diz que talvez seja legal obrigar a ter uma conta numa rede e no Twitter não. O Twitter, ele se propunha muito antes, né, sem essa balela do Elon Musk, de ser uma coisa de informação aberta, que tu poderia pegar
diferentes tipos de informação em tempo real, né? Que eu sempre falo para vocês, eu gosto do negócio dos bombeiros da minha cidade para ver as emergências, para se eu achar que tá tendo um caso, eles estão reportando no Twitter em tempo real todas as emergências. Toda vez que acontece uma coisa que eu vejo na rua, tem uma comoção e tal, quando eu ia no Twitter há um tempo atrás, eu podia pesquisar o endereço, a cidade ou a situação ali, e eu meio que conseguia ter várias informações em tempo real. O Twitter era muito útil para isso, e não precisar de um login, para mim, seria interessante para isso. Então eu fiquei muito triste do Twitter ter perdido isso. Mas enfim, eu acho que eu tô trazendo exatamente, respondendo a isso, porque é uma discussão extremamente válida e uma coisa para pesar e conciliar muito difícil, tá? Então, enfim, a gente deveria ter tido ela há muito, muito, muito tempo atrás, né? A empresa que eu trampo tá enfiando IA goela abaixo aqui, rolou um layoff brabo e ainda fizeram um podcast feito com IA para passar pano pro layoff. Então, Cloud, vou te chamar de Cloud. Deve ter sido aquele podcast do Google, eu esqueci o nome, que tu pode entrar lá no Google e dar um vídeo do YouTube e dizer transformar num podcast, deve ter sido isso. Fiquei com pena de vocês. Fiquei com pena de vocês.